Que bom que você está aqui, né? Amém? Que bom que você não está debaixo das cobertas. Mas quem ficou assim tentado a ficar debaixo das cobertas hoje? Eu pus meu nome lá no culto, mas eu acho que eu não vou não. Mas essas cadeiras aqui são pessoas que fizeram isso. Colocaram o nome, mas preferiram ficar lá em casa. Razão, elas devem ter as delas. E eu pensava nisso nessa manhã. Quantos de nós somos especialistas em dar desculpas? Para não assumir nossas responsabilidades? Para não assumir nossos compromissos? Seja ele em qualquer área da nossa vida, com quem quer que seja. Nenhuma desculpa vai funcionar diante de Deus. Por mais impressionante, criativa que seja a desculpa que você tiver para dar, ela não vai funcionar, eu te garanto. Então não pense em chegar diante de Deus, mas é que o fulano, o beltrano, o ciclano, o tempo, entendeu? Não vai funcionar. Então, assuma as suas responsabilidades, não importa a idade que você tenha, entenda isso. Desculpas só mostram um pouco da sua condição espiritual, da sua condição emocional. Para ser mais profundo, mostra um pouco do seu caráter, porque quem vive dando desculpa na vida, nunca vai realizar nada na vida. Quem vive dando desculpa, nunca vai exercitar, nunca vai orar, nunca vai ler, ele nunca vai, porque ele só faz aquilo que dá prazer. Quem ouviu ontem a mensagem do meu ministro de louvor preferido, no Wake ali, sobre o andar pela alma, o andar no espírito, ele falou sobre isso. As pessoas que vivem pelos seus sentimentos, elas só fazem aquilo que é agradável a elas, aquilo que dá prazer a elas. E eu me lembrei de um texto lá em Eclesiastes que diz: faz tudo o que você tiver vontade de fazer, tudo que vier ao teu coração, satisfaça todos os seus desejos. Saiba, porém, que você vai prestar conta. Isso vale para o Gabriel, isso vale para essa menininha aqui, que eu peguei no colo, era uma bebezinha. Isso vale para qualquer pessoa. Quantos entendem isso? Diga amém. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18. Quem leu lá a importância de trazer a Bíblia nessa manhã, diga eu li. E trouxe a Bíblia? A Bíblia é muito importante. O que eu vou falar hoje é para firmar você mais ainda no caminho da fé. Ontem eu falei com alguém assim: você vai à igreja ou você é a igreja? Entender isso é muito importante, especialmente nos dias em que estamos vivendo. Porque hoje ir à igreja se tornou sinônimo de ser igreja, e não é. Mas quem é igreja, vai à igreja. E nem sempre quem vai à igreja é a igreja. E isso é muito importante que você entenda. Não se trata de frequentar o auditório que fala de Deus. Se trata de Deus morar dentro de você. Se trata do Espírito Santo viver em você. Ele sabe das suas limitações, ele sabe disso, então não adianta esconder, mas ele quer te ajudar a vencer suas limitações, seus bloqueios e posicionar você para cumprir o propósito que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Não importa a idade que vocês tenham, não importa a condição financeira de cada um aqui, o que importa é: eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. O texto que eu pedi para você abrir fala dos últimos dias. Vamos ler? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18, os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, eu peço a gentileza de você comentar e compartilhar aquela palavra que você entende que é de Deus para a tua vida, aquela palavra que vai impactar o coração das pessoas, que porventura vierem a ler os comentários, e também registrar cada texto bíblico mencionado aqui nesta manhã. Eu peço isso, por favor, você que está nos acompanhando, escreva cada texto bíblico, se puder, faça o copia e cole. Pegue uma Bíblia online aí no seu computador e lance o texto inteiro em vez de só a referência. Quem puder fazer isso, eu agradeço. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim
estaremos com o Senhor para sempre, eternamente. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Você não chegou em casa, não é hora de abaixar a guarda, não é hora de aceitar a sugestão das trevas, a sugestão do inimigo. Você precisa continuar avançando, não abaixe a guarda. Você vai ouvir o toque da trombeta que está falando aqui, e somente quem vai ser arrebatado vai ouvir o toque da trombeta. Quem vai ficar não vai ouvir o toque da trombeta, mas vai ver algo impressionante. Vai ver as pessoas sumirem da frente dele. Pode ser o seu cônjuge, pode ser seu pai, pode ser seu filho. Essa pessoa vai simplesmente desaparecer, evaporar, como que num passe de mágica, que é o que as pessoas entendem hoje. E eu quero falar um pouquinho sobre esses últimos dias. Se você continuar lendo o capítulo de Tessalonicenses, você vai encontrar o capítulo 5. Capítulo 5, verso 2 e 3. Preste atenção. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu repito, dores de parto à mulher grávida, como dores de parto, como as dores de parto a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Isso aqui está falando desses dias que nós estamos vivendo. É o princípio de dores, em Mateus fala. Paulo aos Tessalonicenses, ele está dizendo que ele faz essa comparação como dores de parto. As mulheres aqui que já são mães, sabem perfeitamente o que são dores de parto. Ela começa na semana, no mês que o bebê vai nascer. E se esse bebê vai ser prematuro, começa com 6 meses, com 7 meses. Mas dores de parto, as mulheres que o digam, são dores agoniantes. São dores terríveis. Mas isso significa que o bebê vai nascer. Sim ou não? O bebê vai nascer. E estamos vivendo nesses últimos dias da igreja da face da terra, os últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. E ele diz aqui, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ninguém espera um ladrão roubar sua casa, mas a maioria, após serem roubados, eles se preparam, eles colocam lá uma câmara de vigilância, uma cerca elétrica, um alarme. Isso vale para o carro, isso vale para a empresa, isso vale para a casa, mas é só depois disso que as pessoas normalmente, quando são roubadas, não é verdade, Clarival? Só depois de roubado que a pessoa vai se prevenir. Deixa eu falar um negócio nessa manhã, eu estou convidando você a se prevenir. Eu estou motivando você nessa manhã a entender que servir Jesus não é ir à igreja, não é ter uma religião. Estamos vivendo os dias que o Senhor está ensinando a igreja a ser igreja. Por quê? Porque por muitos anos, milhares de pessoas no mundo inteiro entenderam que ser crente é ir à igreja aos domingos. Ouvir o pastor dizer, abre a sua Bíblia, trazer uma oferta, trazer o seu dízimo. E eles vão para casa e parece que é só isso a vida cristã. Não é, eu repito, não funciona assim. Não deixe que isso te engane. Eu já fui à igreja. O que o pastor quer mais? O que Deus quer mais? Deus quer você por inteiro. Deus não quer 10% da sua vida, Ele quer 100% de você. Ele se entregou por inteiro por você, Ele te quer por inteiro. Ah, mas é assim, eu não concordo. Beleza, sem problema, você vai ter o que você merece. Esse texto chama atenção porque fala de um momento de paz e segurança. Tudo que as pessoas querem, e eu até escuto, ouço eventualmente pregadores ou pessoas dizendo, vai melhorar, vai passar. Eu quero alertar você nessa manhã, não espere que as coisas melhorem. Esteja preparado para o pior, porque se você estiver preparado para o pior, você vai ser arrebatado. Não vai te acontecer nada. Há uma promessa para a igreja do Senhor Jesus. E essa promessa de que ela não vai passar as dores, as angústias que todos os ímpios vão passar, mas os ímpios, o que está destinado a eles, a Bíblia chama de ira de Deus. Ira de Deus. Já viu uma mulher irada? Já viu um homem irado? Mexe com uma ursa
que mexe nos filhinhos dela, ela despedaça quem for numa ursa. Quem já viu a ursa defender os seus filhotes? Quem já viu um bichinho defender seus filhotes? Pega os pintinhos de uma galinha e sai correndo, se ela não sai louca atrás de você. Você já viu isso no sítio? Alguém já pegou o pintinho de uma galinha e saiu correndo? Quem já fez isso aqui? Quem já fez? Gabriel, não sai correndo, Gabriel. Não dá um medo na pessoa, é só uma galinha. Mas, irmão, o pavor de uma galinha correndo atrás de você. Mas por quê, pastor? Você pegou o pintinho dela. Deixa eu falar para você, irmãos. É sério que eu estou falando. Você precisa entender isso. Que nesses últimos dias, o que é que as coisas que vão acontecer nos últimos dias, sobre o fim do mundo, a gente não sabe muita coisa. Mas o que a gente sabe está na Bíblia. O que eu estou falando é real. As coisas mais importantes que nós podemos saber sobre os últimos dias é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você não pode esquecer isso, e isso tem que trazer ao seu coração esperança, especialmente naqueles momentos de dor e angústia. Naqueles momentos onde você está aceitando ou cogitando aceitar as provocações do inimigo. Jesus vem buscar a igreja. Quem é que ele vem buscar? Aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, e durante a caminhada da terra entenderam que não é ir à igreja, não é ter uma religião que salva as pessoas. A palavra de Deus fala sobre algumas coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Eu não tenho tempo para fazer um estudo sobre isso, essa não é a ideia, mas é pegar textos explícitos que falam a respeito do que vai acontecer. Porque o que vai acontecer? Vão acontecer guerras, desastres naturais, falsos mestres vão surgir, muitas pessoas vão abandonar a fé, alguns cristãos vão morrer pelo Evangelho. Isso tudo já está acontecendo, isso não vai acontecer, já começou a acontecer. Tem muita gente morrendo desde da igreja de Atos. Mataram milhares de cristãos na arena, jogando eles aos animais, aos leões, aos bichos, às feras. E hoje, pleno século 21, milhares de pessoas em países, em nações inteiras, aonde não se pode falar do amor de Jesus, aonde não se pode falar de Jesus, essas pessoas que não aceitam negar sua fé, sabe o que acontece com elas? São torturadas. 1 dia, 2 dias, 3, até morrer. Mas elas não renunciam. Por muito tempo, a igreja fugiu do sofrimento. E eu peço perdão porque eu não ensinei a igreja a sofrer. Você precisa entender sobre isso. Eu quero falar um pouquinho mais para frente sobre isso. A igreja vai sofrer sim. E quem não está preparado para sofrer, precisa começar a se preparar. E entender que o sofrimento não é porque o diabo está agindo. Mas o sofrimento faz parte do processo. Não que Deus queira que você sofra. Esse sofrimento vem por causa do ódio das pessoas que não amam a Deus. Vem por conta da ação maquiavélica do diabo, que quer levar o maior número de pessoas para o inferno junto com ele. Então, não tenha medo do fim. Não tenha medo de viver os últimos dias. Não tenha medo, porque é importante que você se mantenha fiel a Deus, porque a sua perseverança será recompensada lá na eternidade. Você pode dar amém por isso? 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Sobrevirão tempos terríveis. Hoje, agora, século 21. Olha como serão os homens sem Deus. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Perceba como a família está sendo destruída hoje. Uma mulher larga seus filhos, e a Bíblia fala que isso seria quase impossível. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Mas a gente já vê milhares de mulheres não só abandonar seus filhos, elas já estão matando com consentimento das autoridades no mundo inteiro. Uma mulher jamais cogitava isso. Esse é o entendimento de Deus, mas elas já estão matando. Sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Irmão, eu fico tentando entender isso aqui. Tendo aparência de piedade, aquela cara de santo quando você vem para a igreja, aquela cara de crente, olha que coisa mais linda, que a gente faz na hora do culto, na hora da ceia, na hora do louvor. Está errado? Não. Mas se for falso, está. Se for para impressionar quem está do seu lado, está. Homens que pegam a ceia junto com a esposa, mas o cara é pornográfico, assedia mulheres. Mulheres que pegam a ceia do lado do marido, mas de crente ela não tem nada, de mulher de Deus ela não tem nada. Ela é a tola que derruba a própria casa não é com a mão, com a boca. Aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. A palavra mulheres aqui, eu não quero que as mulheres entendam que é específico para elas, embora seja, mas a palavra mulheres aqui você pode substituir pela palavra igreja, composta por homens, mulheres, jovens e crianças, amém? E ele diz assim: elas estão sempre aprendendo, por isso que eu falo que é igreja. Esse pastor aqui, e quem prega aqui, ensina não, irmãos? A gente não fala nada para bajular vocês, não fala nada para agradar vocês, embora o que a gente fala é para o bem de vocês, é para o bem nosso, porque ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não praticar o que eu creio. E ele diz aqui, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque quando você aprende a verdade, você vai ter o conhecimento da verdade quando você pratica a verdade. Tiago capítulo 1, verso 22, meu caro irmão Valdir, disse assim: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Milhares de pessoas estão ouvindo, como o rei Agripa, que fala para Paulo: pensaste que poderia me persuadir tornando-me um cristão com as suas palavras? Porque ele quase aceitou. Ele quase aceitou. Nicodemos procurou Jesus, era um homem que entendia de tudo da lei, mas ele quase aceitou, quase. A Bíblia não diz se ele aceitou ou não, mas deixa no ar a ideia de que ele não aceitou, ele permaneceu na religião, deixa na religião. Aqui afirma, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não procuram praticar a verdade que eles creem. Onde é que você tem a oportunidade de praticar a verdade que você crê? Quando você está estudando sua Bíblia ou quando você está ouvindo ela em um culto de 1 hora na igreja? Até isso, reduzido a 1 hora. E você sabia que tem gente que já acha ruim? Já tem gente que prefere, 45 minutos está bom, então fique em casa. Vai assistir trilogia de 3 horas cada um, que você não acha ruim? Que as pessoas de um modo geral não se importam mais, mas quando é de Deus, você já reparou? Os aviões estão lotados, as pessoas sentam um do lado do outro, mas na igreja tem que ser assim, ó. Sentar um fiscal ali, eles querem falar bobagem. Você vai no mercado, está lotado. Você vai andar de ônibus, está lotado. Não é assim? Você reparou que é só para a igreja? O diabo está trabalhando. O poder eleito no mundo está trabalhando para fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam da igreja e muito menos ser igreja. Estão trabalhando para que as pessoas não sintam necessidade da igreja. E o pior de tudo é que muitos escolhidos estão caindo nesse engano. Muitos escolhidos estão caindo nesse engano. Eles estão se conformando.
Estão colocando desculpa na Covid, no vírus. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Por favor, abra. Toda vez que eu citar um versículo, abra aí sua Bíblia. Ou pelo menos anote. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores. Nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Hoje a gente tem pregadores que andam segundo a sua própria paixão, eles pregam de acordo, onde aquilo que eles vivem, você também possa viver, porque afinal de contas é a graça. É graça, graça sobre graça, não tem problema. Trocar de cônjuge como quem troca de carro, não tem problema. Ter relações com o namorado, não tem problema, está tudo legal, Deus entende, afinal de contas foi Ele que te fez, é verdade. Mas Ele também diz na Bíblia que Ele morreu para que você não vivesse no pecado, para que você não fosse mais escravo do pecado, para que você fosse livre do pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Nos últimos dias, cuidado com seus amigos escarnecedores, eles vão desfazer da sua fé. Não ande com esse tipo de gente. É minha amiga, meu amigo. Você não ganhou ele para Jesus, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você não está orando por ele? Nunca orou? Comece a orar. Mas você já falou do amor de Deus para essa pessoa 1, 2, 3, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes? Minha amiga, meu amigo. E ele não entrega para Jesus? Essa pessoa não te ama. Ela vai te pôr no inferno, porque ou você começa a imitar ela, ou ela te imita. Uma das coisas vai acontecer. Cuidado com os amigos do mundo. Eles são escarnecedores. O que é um escarnecedor? É aquele que fica falando mal de Deus, mal da igreja? Não, isso é um detalhezinho. Escarnecedor pode ser que tenha algum nessa noite, nessa manhã aqui dentro. O que é escarnecedor? É aquele que sabe o que precisa fazer, mas não faz. Ele zomba de Deus. Ele não está nem aí. Ele não se importa. Por que o Senhor escreveu? As vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade é, eu sei que é pecado, eu entendo que é pecado, eu acredito que é pecado, mas estou nem aí. Não estou nem aí. Eu faço mesmo, eu faço o que me dá prazer. É a geração do hedonismo. Não importa como, não importa com quem, não importa quando, de que jeito, eu quero é ter prazer. O que se entristece meus filhos, se destrói minha família, estou nem aí. Você é um escarnecedor, estou nem aí. Você precisa mudar isso radicalmente. Não, eu estou aí sim, eu não vou me conformar com esse tipo de coisa não. Eu não posso aceitar isso. Não posso. Não aceite andar com escarnecedores. Gente que o apóstolo Paulo chama de, dizendo ser cristãos, são avarentos, são imorais. Com esse nem ainda comais. Você só pode sentar com o ímpio se você vai ganhar ele para Jesus. Se o teu propósito é ele ganhar ele para Jesus. Se você não tem propósito de ganhar seus colegas para Jesus, para de andar com eles. Para de roda de tereré, para de fazer refeição junto. Porque queira ou não queira, a conversa deles não é a mesma que a sua. Agora, se você se sente confortável na roda dos amigos que falam imoralidades, que desfazem dos princípios que você crê, ou você não crê tanto assim. Porque o que vale, e hoje à noite eu vou falar o que é que você tem que guardar, o que é que você tem que valorizar. Não perca a segunda parte dessa mensagem. O apóstolo escreveu isso daqui, e ele diz assim, ó, andando segundo as suas próprias paixões. Quem anda segundo as suas próprias paixões não está crucificado com Cristo. Quem anda segundo as suas próprias paixões não aceita ser crucificado com Cristo. Então eu preciso, opa. Agora, o que acontece nos últimos dias? Sofrimento. Lembra que eu disse ainda há pouco? O sofrimento é parte do processo de aperfeiçoamento de um cristão. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre os sofrimentos. Jesus diz, no mundo vocês vão ter tribulação. Vocês vão ter aflições. Vocês vão sofrer por ter posicionamento. Hoje, se um jovem se posiciona na faculdade, ele é atacado no seu físico, no seu emocional, é atacado na sua fé. Mas se qualquer pessoa se posiciona
na sua religião, que não seja o cristianismo, ele é apoiado. Então a mentira é apoiado. O cristianismo é a verdade. Mas a pessoa desfaz. Não tem problema. Se você ler 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, você vai encontrar assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Prová-los. Todo mundo que faz faculdade vai estudando as matérias, chega um momento que tem as provas. Você tem a oportunidade de mostrar o seu conhecimento, se você entendeu, nas provas. E a prova tem uma nota mínima para você não ser reprovado. Aqui está dizendo o seguinte: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se. Alegrar na provação, pastor? Palavra de Deus, irmão. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aleluia! Ah, pastor, sofrer. Aquele que pensa ganhar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, ganhá-la-á. Você percebe aí a inversão? Percebe? Ele está dizendo aqui em 1 Pedro: quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Agora, o que o Espírito Santo quer nos ensinar sobre sofrimento? Nesses últimos dias são dias de sofrimento. Não é dias de você viver no prazer. Não que você não terá prazeres que Deus proporciona, que Deus faz coisas tremendas quanto a isso. Tem um texto que eu gosto muito, onde não fala de necessidade, mas fala de desejo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Aquele desejo, eu tenho um desejo disso, Deus vai lá e te dá, Deus vai lá e faz. Tiago, no capítulo 1 e no verso 2 e 3, ele escreveu assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, olha de novo aqui, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que é a provação? Tem dois tipos: aquela que o diabo te tenta e aquela que você precisa passar por ela. Na questão da obediência, por exemplo, a obediência, a aliança, a lealdade, a fidelidade. Vamos ver se essa pessoa é leal. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Hoje, quando uma mulher ela é seduzida, ela é tentada, o inimigo usa lá uma pessoa. Hoje estão usando homens e mulheres para flertar, tanto um quanto o outro, né? Hoje homem com homem, mulher com mulher, para o mundão está tudo normal. Então o flerte acontece com todas as pessoas, aquele lance do prazer que eu estava falando ainda há pouco. Mas aqui fala sobre essas diversas provações. Ele deixa claro isso, Vinícius: quando passarem por diversas provações. Quais são as áreas que você é mais tentado? Como homem, como mulher, como criança, o inimigo vai tentar te seduzir de acordo com aquilo que te atrai, aquilo que te seduz, baseado nos sinais que você dá. Como que eu dou sinal para o inimigo, pastor? Quando você ouve e quando você vê. E quando você ouve e quando você vê, você libera palavras. E o que você libera, o inimigo fala: ele ouviu, ele viu e ele falou, já sei como ganhar ele. Por isso, cuidado com o que você está ouvindo no secreto. Cuidado com o que você está vendo no secreto. Papai e a mamãe não sabem? Deus sabe. E mais assustador do que Deus saber é o diabo saber, porque o diabo vai usar contra você. O diabo vai trabalhar aquilo para pegar você. E Deus quer usar aquilo para que você não caia nas garras do diabo. Deus não vai entrar e tentar impedir você de fazer aquela tentação, de praticar aquela tentação, conforme eu disse aqui na semana passada. A tentação é um convite, lindo e sedutor, escrito com letras de ouro. Aquele convite sedutor
Não importa a idade que você tenha, não importa o conhecimento que você tenha, se você está aqui, o diabo vai mandar um convite desse para você. Tem gente que ele nem manda mais o convite, ele só fala: vem, vamos fazer tal coisa, a pessoa já está dentro. Sabe aquela coisa? Estou dentro? Ó, estou dentro. Ele está dizendo aqui que ele vai mandar um convite para você, se chama tentação, para fazer aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai fazer, e todo convite do diabo tem um só propósito: quebrar a sua aliança com Deus, tirar você da comunhão com Deus. Preste atenção nisso. Então o convite é a tentação. O pecado é: eu aceitei o convite do capeta, ele sugeriu que eu fizesse tal coisa, você sabe, ele te seduziu. Quem sabe hoje ainda você já aceitou um convite desse? Quem sabe na noite de ontem, aquilo que você fez sozinho, que ninguém pensa, que ninguém viu. O diabo trabalha assim, o diabo trabalha na sombra, nas trevas, na mentira, sorrateiro, na capciosidade. É assim que o diabo trabalha, na deslealdade, na mentira, no engano. Mas Deus não. Deus se move pela verdade, Deus se move na luz. Quem está me entendendo, diga amém. Então se alegrem quando você estiver passando por algum tipo de provação. Você vai ser aprovado se você tiver estabilidade espiritual. A inconstância te separa de Deus, a inconstância te enfraquece. Por isso que é preciso ir do processo: fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É nesse processo, Douglas. Eu começo fiel no pouco. Eu fico pensando que a igreja não quer sofrer, os pastores não prepararam a igreja para sofrer. A igreja não quer sair para a rua para evangelizar, a igreja não quer sair para ir na casa de alguém para pregar o amor de Deus, para falar do amor de Deus. Eu falava para alguém ontem à noite aqui, vou falar para os homens, receba aí, e não é indireta não, é direta mesmo. Você está comigo há mais de 10 anos? Entre 5 e 10 anos. O que você está fazendo da sua vida? Que você não se tornou um líder de excelência? Que eu não posso contar com você para dar um curso? Que eu não posso contar para você para ajudar outro homem? Que eu não posso dividir o meu fardo com você porque você está ocupado com a sua TV, com a sua Netflix, com as suas ocupações profissionais? Sabe o que gera isso? Pior do que tudo isso? O que seus filhos estão vendo em você? O que as suas filhas estão vendo em você como sacerdote? Mas deixa eu voltar para a palavra, isso é só para os homens pensar. Só para pensar. O que vai acontecer nos últimos dias? Sofrimento. Ah, pastor, eu não quero sofrer, eu também não. Mas vai acontecer, e eu vou ter que enfrentar. Todos vamos ter que enfrentar sofrimento. E eu só posso garantir para você: vai passar, e o final é: vinde benditos de meu Pai para o descanso eterno. É isso que diz a palavra. Ninguém gosta de sofrer, o sofrimento é resultado do pecado no mundo. Mas um dia, quando Jesus voltar, todo sofrimento vai acabar. A Bíblia afirma: lá não haverá pranto nem ranger de dentes, aleluia! Todo sofrimento acabará. Agora, nem todo sofrimento é causado por nosso próprio pecado, entenda. Todos passamos por sofrimento que não entendemos. Eu não entendo certos homens, certas mulheres que fizeram escolhas de ir para o mundo, trocando Deus, trocando o eterno pelo passageiro. Alguém disse outro dia: não troque o que você mais quer para a vida toda por uma coisa que você quer muito naquele momento. Esaú fez isso. Esaú fez isso. Ele trocou algo que valia para a eternidade, e ele trocou por um prato de comida. Tem gente que troca por 5 minutos de prazer. Desonra a si próprio, desonra pais, desonra filhos, desonra a esposa, desonra esposo, desonra a Deus. A Bíblia avisa que vamos sofrer por seguir a Jesus. Eu estou encaminhando para o final para te alertar. Você está pronto para sofrer nos últimos dias por amor a Jesus? Para sustentar a sua fé? Diante de um debate? Embora ficar debatendo não vai trazer resultados. Mas o que você vive traz resultados. O que você vive sustenta o que você fala. Mas nem sempre o que você fala vai ter efeito, porque as pessoas não veem isso na sua vida. O que você fala, as pessoas precisam ver na sua vida. Isso se chama autoridade espiritual.
Quem se mantém fiel a Deus e não desiste no dia do sofrimento, será recompensado na eternidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou sobre o dia mau. Ele falou sobre o dia mau, que você precisa estar preparado para o dia mau. E a Bíblia é repleta de homens e mulheres que, quando decidiram servir o Senhor Jesus, a vida dessas pessoas piorou. Pegando o exemplo de Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, Paulo era um homem com um salário grande, tinha status, tinha poder, tinha autoridade, vivia uma vida religiosa, era um homem zeloso pelas coisas de Deus, ele tinha uma vida bacana, era respeitado, era uma autoridade respeitada. O homem se entrega para Jesus, meu irmão, começou a ser levado uma cabaçada de pau, de cara ele já cai do cavalo, de cara ele fica cego. E a Bíblia manda um homem chamado Ananias, o primeiro pastor que Paulo teve. Ananias, vai lá. Mas Senhor, esse homem aí, ele matou muita gente, ele prendeu os teus servos, Senhor, ele fez isso, ele fez aquilo. E Deus falou calmamente para Ananias, o pastorzinho chamado Ananias, o pastor Ananias: Ananias, deixa eu falar um negócio para você. Esse cara para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o que é sofrer por amor ao meu nome. Quem leu já sobre isso? Eu vou mostrar. E esse é o negócio, essa é a chamada para a igreja. Agora a igreja quer? A igreja evangélica não quer isso não. A igreja gospel não quer isso não. A igreja gospel não está nem aí para isso. Só que essa igreja gospel não vai ser arrebatada. Por maior que seja, tenha 10 mil, tenha 50, tenha 20, seja um grupo familiar reunido numa casa. Quem vai ser arrebatado, pastor? Os lavados e remidos no sangue de Jesus, que perseveraram até o fim e não negaram Jesus. Não negaram Jesus. Romanos capítulo 8, verso 18. Escreva aqui, por favor. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pastor, eu estou sofrendo muito. Aguenta firme, minha irmã. Aguenta firme, meu irmão. Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu entendi sim. O que é sofrimento para você talvez não seja para mim, o que é para mim talvez não seja para você. E se você chama isso de sofrimento, está te fazendo doer, está te agoniando, deixa eu falar para você o que Paulo disse: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não esqueça disso quando você estiver dizendo: eu não aguento mais essa vida. Entenda isso, grave esse texto na sua vida. Então estão te fazendo sofrer, aguenta! Ai, pastor, está muito difícil, eu não aguento mais meu casamento, eu não aguento mais esses filhos. Você vai parar? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu não quero sofrer, pastor. Eu não suporto sofrer. Irmão, vamos jejuar. Ai, pastor, quando eu jejuo me dá uma tonteira. Ai, quando eu jejuo me dá uma dor de cabeça, pastor. Então coma até sair pelo olho. Não quer mortificar a carne. Romanos capítulo 8:8. Portanto, todos aqueles que vivem na carne não podem agradar o Senhor. Viva na carne e você nunca vai conseguir viver uma vida no Espírito. Fortaleça a tua carne cada vez mais. Dê tudo o que a sua carne quer. Gálatas capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo disse assim: andai no Espírito e jamais satisfareis as vontades da carne. Será que tem alguém me ouvindo ainda? Vocês estão comigo? Você está preparada para sofrer? Igreja. A igreja perseguida, a igreja das cavernas, onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus em sussurro. Como é precioso, irmão, está bem junto a ti. Eles não podiam cantar alto. Se algum descobrisse e denunciasse, todos eram presos, levavam chibatadas, varadas. Quando eles entravam para o culto, o diácono na porta, o obreiro dizia: saudações,
Está preparado para morrer hoje? Porque a gente pode morrer, cada culto era uma aventura, porque em cada culto poderia chegar o pessoal do fuzilamento, o pessoal do esquartejamento, o pessoal da chibatada. Está preparado para sofrer hoje? Você tem certeza que você quer entrar aqui? Você tem certeza que você quer entrar aqui? Você tem certeza que você quer participar desse culto? Não, então melhor não, eu não quero apanhar hoje não. Então pode ir embora. Está preparado para sofrer, igreja? Quem está me entendendo, irmãos, o que eu estou tentando passar aqui nessa manhã? O salmista no Salmo 119, verso 50, ele disse assim, um dos homens que a Bíblia chama de, que a Bíblia diz sobre ele, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, Ayrton. 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A minha versão diz assim, ó, este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Trazer à memória o que te dá esperança. Está sofrendo com isso, com aquilo outro, eu não sei qual tipo de sofrimento. Não estou mais suportando, pastor. Aqui a tua promessa me dá vida. Eu não vou desistir, porque eu sei que o final de tudo isso, eu vou ouvir chamar meu nome, eu vou ouvir chamar meu nome, lá eu vou ver Paulo, lá eu vou ver o Silas, lá eu vou ver meus irmãos que já morreram, lá eu vou ver meus familiares que morreram em Cristo, lá eu vou encontrar eles, e a gente vai celebrar, aleluia, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 19 e 24, preste atenção no que eu vou dizer para você. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, presta atenção no que eu estou lendo aqui, ou me acompanhe por favor, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Quem fez o mal, irmão, está sofrendo uma pena, está sofrendo uma consequência, é justo, que nem diz aí o presidente da república, não matar, não roubar, não estuprar, não vai ser preso, ué, não vai, é isso que está dizendo aqui, mas, agora presta atenção nisso, mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Isso aqui é para todo mundo que faz o bem e reclama de não ser percebido. Reclama de ninguém se importar. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Olha aí, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, recebe essa daqui agora, ó, não é indireta, é direta. Pega essa direta. Quando insultado, não revidava. Tem gente, irmão, na hora revida. Esse dia eu falei para minha filha dentro do carro, um endemoniado no trânsito só precisa de outro endemoniado para fazer a caca. Só isso. Você todo dia vai se deparar com um endemoniado no trânsito. E a maioria dos crentes fica endemoniado junto, quando encontra outro endemoniado. Eu já fiquei várias vezes. Quem já ficou endemoniado no trânsito aqui? Quando você, sabe, demoniado, você está encapetado nesse momento. Não está no espírito não. E o pior é que faz isso na frente de filho. Como o dia que eu fiz na frente da minha filha, fiquei morrendo de vergonha. Perturbado, 7 horas da manhã. Você não pode deixar o endemoniado passar o demônio para você. Você está no espírito. Olha aí, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaça. Hoje tem os crentes que falam assim, você está debaixo do meu joelho, pode aguardar, Deus é justo. Macumbeiro gospel, né? Pode deixar aqui, ó, joelhinho, está no meu caderninho aqui de oração, vá para o inferno. Isso não funciona não. Isso não foi exemplo que Jesus deixou não. Olha aí, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
Não, você não entendeu não. Fala amém. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Sai um aplauso para Jesus por essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Está sofrendo? Recebe essa palavra. Está sofrendo por consequência dos seus pecados? Não confunda a cruz de Jesus com consequência das escolhas erradas que você faz. Está sofrendo hoje por causa das decisões que você tomou. Está sofrendo hoje por causa das alianças erradas que você fez. Você está sofrendo hoje por conta das coisas que você está fazendo. E deixa eu falar um negócio. Escuta aqui, todo mundo. Vai piorar se você continuar assim. Vai piorar. Vai cair a casa. Sabe por quê? Casa na areia. E casa na areia não aguenta nem ventinho de 60 quilômetros. Mas casa firmada na rocha, meu irmão, pode dar tempestade de 200 km por hora. A casa permanece. A casa do homem de Deus permanece. A família do homem de Deus permanece. Tem alguém firmado na rocha? Por causa disso Deus vai sustentar. E eu finalizo com Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Olha aí, maturidade é isso. Você não aprende por bem? Então fala, Deus, então trata comigo. Você não quer aprender por bem? Deus vai tratar com você. Aqui, o salmista está dizendo: foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Jesus sofreu, Pedro. E Jesus, a Bíblia diz assim: Jesus aprendeu, Sabrina, pelo muito que sofreu. E a igreja não quer sofrer. A igreja não quer sofrer, Vaguinho. A igreja não quer. 1 Pedro 5,9. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, bonitinho, esse sofrimento aí, que você fala, ai, terrível, pastor. Eu não estou minimizando com essa minha fala, eu só quero que você entenda o que o Paulo está, 1 Pedro está dizendo aqui, sabendo que os irmãos que vocês têm no mundo todo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só você não. Não é só você não, Mateus. Não é não. Tem mais gente sofrendo. Elias falou, só eu fiquei. Não é só você não, Elias. Tem mais 7.000 que não se dobrou diante de Baal aí não. Não é só você não. Sabe o que vai acontecer nos últimos dias? A igreja vai sofrer. Mas Atos 2,17 diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Há uma promessa para aqueles que permanecerem fiéis. Está para acontecer a maior colheita que o mundo já viu. Sabe quem vai colher? Os que permanecem fiéis. Nesses dias, infelizmente, milhares de pessoas se afastaram, porque eles já estavam mornos. Já estavam mornos. Eu chamo você nessa manhã a viver os últimos dias entendendo que pode haver sofrimento, mas entendendo que está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo no mundo inteiro dor e sofrimento. Eu convido você a ficar em pé. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você meditasse nos textos que você anotou, que você assistisse essa mensagem novamente pelo YouTube, que você compartilhasse, você que acompanha até agora pelo Facebook, que você possa colocar ali a sua palavra, o seu entendimento, compartilhar com pessoas, se importar com quem está ficando para trás, se importar com quem está ficando para trás. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa que estava numa maratona e ela pensa que chegou, ela pensa que acabou a maratona, então ela vai largando,
e vem alguém atrás e fala: ei, não acabou ainda, vamos, e as pernas da pessoa, e ele fala: vamos cara, vamos, não acabou ainda, e ele mantém a pessoa na frente dele. Quem viu esse vídeo? Ele continua. É disso que eu estou falando. Você está disposto a isso? Você está disposto a alertar as pessoas? Não acabou ainda. Por que você está parando? Por que você não vem mais? Porque se você não vem mais, obviamente não tem mais vida com Deus em casa. Porque quem tem vida com Deus em casa não consegue deixar de vir para a igreja. Isso não quer dizer que quem está sempre na igreja tem vida com Deus em casa, tá? Não confunda as coisas, eu estou falando só de uma coisa. Quem tem vida com Deus em casa não deixa de vir para a igreja, mas quem está vivo dentro da igreja, mas não tem vida com Deus em casa, não tem vida com Deus em lugar nenhum, nem na igreja. É um mero frequentador, e não é disso. E Deus sabe, é Ele que vai fazer essa diferença. Eu quero orar por todos vocês, convido você a fechar os seus olhos. Os irmãos que nos acompanham pela internet, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa manhã maravilhosa, o Senhor nos deu essa palavra poderosa, essa palavra, Senhor, que é um despertador, é um alerta. Eu peço que cada criança, cada adolescente, cada homem, mulher, menino, menina que aqui ouviu essa palavra, essa mensagem venha de encontro aos seus corações e eles sejam tocados poderosamente no Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe para que ninguém desista na caminhada, que essa igreja esteja preparada para os dias maus que virão pela frente, que a igreja possa estar preparada para viver dias melhores e dias piores, que a igreja saiba discernir as estações, que a igreja saiba viver os tempos e as suas épocas, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte, glória a Deus.